E nós vamos, nesse momento, conversar com o secretário municipal de Educação, Eduardo Ferreira, que vai trazer informações da educação, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui no município de Canarana. E hoje, especialmente, o assunto é busca ativa, lugar de criança é na escola. Eduardo, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, de estar aqui com a gente. E que trabalho é esse que vocês pretendem agora e vocês já estão realizando? Bom dia, ouvintes, bom dia, telespectadores, bom dia a todos vocês que acordou cedo e tá aí na lida já, indo pro trabalho, levando o filho pela escola, já levou na realidade, né? Que já tem que estar na escola nesse horário. Sim. A ideia, o Alemão, é trazer aí um pouco de sensibilidade aos familiares, né? E aí quando eu digo familiares, eu estou falando a pai, mãe, cuidador, vovó, padrinho, madrinha, tio, tia, da importância da criança estar na escola para que a gente consiga garantir o direito de aprender na idade certa. Sim. Não é somente aprender. Hoje aprender na idade certa importa, porque senão ele atrasa e entra um retrocesso ao longo de toda a vida escolar dele, criando problemas que a gente não precisa. E estar na escola não é a partir dos 6 anos de idade não, tá? Desde o início, se você acessa a creche aí, você tem que levar o filho para a escola também, porque ele aprende brincando e nós estamos cuidando para que ele aprenda brincando. E para a criança ser alfabetizada até o 2º ano, como preconiza a legislação atual, nós precisamos iniciar o processo de alfabetização já na educação infantil, né, garantindo aí com toda certeza o direito de brincar e aprender brincando. Então hoje nós estamos aqui para conversar com vocês, para pedir que você realmente não deixe o filho seu em casa no momento que ele deveria estar na escola, nos ajudando, né, a educar ele na idade certa, entregar para ele aí um crescimento cognitivo satisfatório, para que ele consiga acessar aí a ascensão social, Alemão, acessar bom emprego, acessar uma boa universidade, ou se ele não tem interesse disso, fazer um curso tecnológico aí, e entrar no mercado de trabalho mais cedo, e à medida que ele perceber a necessidade de se qualificar e se especializar mais, ele vai buscando, mas ele tem esse direito garantido, o que é muito importante para nós. Eduardo, vocês já têm um levantamento ou vocês de repente têm uma ideia de qual é o índice de crianças que não estão na escola no município de Canarana? Em comparação ao ano passado, este ano aumentou, Alemão, quase que 1/4 das crianças estão faltando por turma, tá? É um número bastante expressivo. De cada 10 ou de cada 12, 4 crianças faltam por dia. Faltam à escola? Faltam à escola. Isso é ruim, tá? Uhum. Mas eu entendo que o papel principal aí de fazer com que essa criança acesse a escola, e é um direito dela, é da família, tá? A família Certo. precisa nos ajudar nisso. Nós não queremos que você alfabetize seu filho, mas nós queremos que você garanta que nós consigamos acessá-lo. E eu acredito que se a gente trabalhar em parceria, a gente consegue fazer isso e entregar para ele aí um direito que é inalienável. Sim. Eduardo, na sua opinião, na sua visão, o que está atrapalhando para que a criança não venha à escola ou falte à escola? Nós temos aí diversos distratores, né? Alguns pais não têm a competência mínima para ser pai, né? Não vou dizer isso, mas eu acho que ele não tem a compreensão da extensão do papel paterno. E aí, não entendendo isso, ele deixa o filho excessivamente em tempo de tela, jogando até de madrugada, e no momento de acordar está sonolento, e ele de novo se ausenta desse papel paterno. Sim. E deixa a criança dormir até mais tarde, porque o pobrezinho está dormindo e está cansado. Mas ele não entende que essa canseira vem de um não exercício da sua paternidade ou do seu ato de cuidar para que ele acesse o que tem que ser acessado no momento correto. Então, quando ele deveria orientar a criança a dormir mais cedo para acordar descansado e conseguir aprender, ele se ausenta desse papel importante, não exercendo ele, deixando a criança aí, como se diz, privada do direito de aprender. Sim. Então a família precisa exercer esse papel e precisa apoiar a criança que não entende a necessidade, tá? Sim. Ele vai falar assim, eu não preciso. E se o pai não compreende a necessidade, então apoia ele na situação incorreta.
Para a gente não sair muito fora do assunto, Eduardo, já temos uma pergunta aqui de um ouvinte, né? Estão obrigando a criança a tomar a vacina contra o Covid para poderem frequentar a escola? Isso está acontecendo ainda? É obrigatório? Não tem essa cobrança não, tá? Certo, então isso aí não é verídico, né? O cartão de vacina tem que estar em dia? Tem que estar em dia. Mas você é obrigado? Não, tá? Inclusive a ausência de documentação, mesmo que seja identidade e outros documentos, não impede a criança de acessar a escola. Nós somos obrigados por lei a garantir o acesso, tá? Depois que ele está dentro do espaço escolar, frequentando e sendo atendido por nós, qual que é a nossa responsabilidade enquanto órgão público? Regularizar a documentação e a vida dessa criança escolar. Sim. O ambiente familiar, Eduardo, ele é importante para o bom andamento, para a boa evolução da criança na escola? Alemão, eu acredito que é o mais importante, porque a criança das 24 horas do dia, ela passa conosco, tá? Das 7 às 12, Sim. 5 horas. As outras 19 horas do dia, ela está em contato com este espaço, com essas pessoas. Sim. Então, se esse espaço não é um espaço que contribui para que ela siga aprendendo, dificilmente essa criança vai progredir no mesmo ritmo de outras crianças que têm um espaço mais consolidado. Mas vem cá, eu sei que o meu espaço não é tão adequado, eu posso fazer outras coisas para contribuir para essa criança seguir aprendendo? Sim. E nós disponibilizamos aí oficinas da cultura para ela ter acesso a outras coisas que às vezes em casa não possibilita, mas nós estamos aqui para fazer isso. Então tem uma série de coisas que pode ser feita, o pai só precisa ter essa compreensão e que a criança, em contato com esses diversos estímulos, consegue aprender mais e mais rápido ainda. Sim. O ambiente escolar hoje, como é que você avalia aqui em Canarana, o ambiente escolar para que a criança se sinta bem na escola? Como é que você avalia hoje a qualidade aqui em Canarana? Eu acredito que nós estamos no caminho certo, viu, o Alemão? A escola é um espaço acolhedor, lógico que com os desafios gigantescos que nós temos, né? E nós temos alguns concorrentes, como se diz, que são muito atrativos. Sim. E a criança gosta de um jogo online, tem vícios, e nós temos já casos de criança que, ao ter privação de tela, entra em crise dentro dos nossos espaços escolares. E por que ela entra em crise? Porque teve privação de tela, porque um pai em algum momento se ausentou desse compromisso paterno. Verdade. E deixou a criança excessivamente frente à tela, criando uma dependência desse equipamento. Vicia, né, Eduardo? Com toda certeza. Eu não estou sendo tão assim gritante e direto, porque eu acho extremamente ofensivo. Sim. Mas se a gente for trocar em miúdos, é uma omissão que priva uma criança de acessar coisas que para nós hoje são essenciais. Verdade. Essa pessoa na idade adulta vai ser dependente desse pai que foi omisso. E se ele não compreender isso e não investir no presente para garantir um futuro, infelizmente, ele vai fracassar enquanto pai. E essa criança vai falir enquanto um ser humano. Verdade. E quando ele perceber isso, ele vai apontar o dedo a alguém. Verdade. Eduardo, falamos já do ambiente escolar. Como é que você vê hoje também aqui em Canarana? Nós temos já um bom nível de qualidade de ensino, temos um bom nível e também o quadro de professores. Tudo isso faz com que o ambiente se torne agradável na escola. Mas o que você ainda percebe que qual é o índice de faltas das crianças na escola? E isso, o que está impedindo? É questão de transporte ou, como você já disse no início, a questão talvez do pai também, da mãe, observar e monitorar, o filho está indo para a escola? Os fatores são diversos. Quando a gente monitora, e o nosso monitoramento é um monitoramento sistêmico, a criança faltou, o diretor, o coordenador já liga para essa família, né? Nós temos casos que o pai fala que não tem controle sobre isso, que ele saiu para trabalhar, deixou ele para ir para a escola, mas ele não foi. E também ele não toma nenhuma medida quanto a isso. E entenda, o Alemão, que esse espaço de atuação, que é o lar, é da família e do responsável. Sim. A escola não tem autonomia para ir lá pegar a criança e levar para a escola.
Então esse espaço de atuação da família é da família, o espaço de atuação da escola é da escola. O que a gente pode fazer? Avisar a família que ela não está acessando, ou a criança sai de casa para ir para a escola, mas não chega lá, porque pode acontecer isso também. Sim. E se nós não acessarmos e a família não acessar, alguém nesse meio de caminho está acessando. A família fica sabendo disso porque nós comunicamos. Sim. Mas ainda assim tem casos de omissão. E aí eu não vou te dizer porque é porque é leviano, ou eu acredito muito mais que ele não compreende a extensão do compromisso que ele tem com aquele ser que depende dele neste momento da vida. Sim. Então a pessoa precisa compreender isso, né? E às vezes eu tenho casos de pais também que passam tempo excessivo em tela. E por passar tempo excessivo em tela assistindo coisa inútil, não agrega nada para a vida dele, nem para quem está perto dele. E eu vou agravando os problemas sociais, e isso é extremamente preocupante para nós. Então, qual que é o nosso papel hoje? Fazer um chamado para as famílias e para você, pai, mãe, que ainda pensa de maneira adequada e entende o seu compromisso com o filho ou com o seu enteado, quem quer que seja, que está sob seus cuidados numa fase da vida que precisa ser orientado, que nos apoie. Que garanta que essa criança chegue à escola, que a partir do momento que ela dentro dos portões da escola, nós estamos fazendo o nosso papel, nós estamos investindo, nós estamos comprando material, nós estamos dando direito ele a estar sentado numa sala de aula minimamente adequada, com um professor habilitado, com gente que está preocupada em desenvolvê-lo. Então, nós precisamos ter acesso a essa criança. Eduardo, você é pai, né? Você Também. É pai, tem filhos, né? Tem filhos. A maioria dos professores e professoras também são pais, são mães, né? A maioria. E vocês, como pais, mães, né? Educadores, vocês percebem as crianças que têm carência de pai, têm carência de mãe. Vocês percebem isso dentro do grupo escolar? Eu vou falar enquanto professor agora. Isso. Então. Eu sou professor de ensino médio, ano que vem faz 20 anos já de atuação. E há muito abandono ainda, não intencional, eu entendo. Porque eu acho que se a pessoa percebe isso, ela tenta corrigir. Mas nós vivemos num mundo que nos cobra muita atenção e uma demanda de trabalho cada vez maior e uma rotina exaustiva. E nessa rotina exaustiva, às vezes a gente esquece de quem mais importa e que está ali perto da gente. Eu já tive situações que eu tive que dar apoio para minha filha, para tirar dúvida de escola, eu viajando, foi remotamente. Sim. Você entende? Então, tipo assim, mas eu tenho algumas competências digitais que a maior parte das famílias não tem. E como que um pai vai fazer isso? Porque eu tenho pais também que vai para fazenda na segunda-feira ou no domingo e só volta no final da semana. Verdade. Esse pai não tem condições de fazer isso. E nós não estamos pedindo isso para a família, tá, o alemão? O que nós estamos pedindo? Que você permita que nós acessemos o seu filho para que a gente faça o nosso papel de escola. Sim. Só isso. Para além disso, tá, é nosso papel escola. Agora, o papel da família é garantir que a criança vá para a escola. Certo. E garantir que ela tenha um momento de estudo e reflexão em casa. Que se tem tarefa para ser cumprida em horário extra classe, ela não precisa ajudar a criança a fazer por fazer pela criança. Ela precisa permitir que a criança tenha aquele momento. Precisa de assistência da família? Em alguns casos sim, em outros não necessariamente. Certo. Eduardo, a importância então da Secretaria Municipal de Educação realizar agora esse trabalho, né? A busca ativa de fazer com que as crianças do nosso município, elas venham para a escola, elas estejam na escola e que elas possam receber a devida educação, que vocês, como são as pessoas dotadas desse potencial de educar. O alemão, eu acredito que uma cidade educadora, porque a criança aprende em todos os espaços e a população precisa entender isso. Você, quando está no trânsito e para o pedestre na faixa ali, você está educando. Isso.
Tá dando exemplo também. Né? Exatamente, e o exemplo é extremamente educativo. Então, você, enquanto cidadão, também é um educador. Mas é uma educação formal? Não. Mas ela contribui para que essa criança no espaço escolar compreenda que em cada local que você frequenta e você está, existe um regramento e existe uma rotina a ser seguida. Hoje nós temos alguns problemas bastante severos de criança que só entende privação ou regra quando ele adentra o espaço escolar, porque os pais se omitiram desse processo. Sim. Ele deixa para ter sossego. Ele tem culpa? Eu acredito que não, na realidade, porque ele vem de um dia exaustivo. Verdade. Mas isso não tira ele da responsabilidade, você entende? Mas eu acredito que ele prima pelo quê? Pelo conforto momentâneo, esquecendo que esse conforto momentâneo vai gerar um problema futuro que é extremamente grave. Sim. Então não adianta eu ter um conforto agora no presente para perder a paz no futuro. E eu acho que a família precisa compreender isso, que nós precisamos trabalhar agora para garantir que essas crianças tenham um futuro digno. É nosso papel. Sim. Quesito família, Eduardo, no caso, porque assim, a gente não vai culpar a criança de ela de repente não ter o pai, não ter a mãe, mas ter um tutor, uma tutora. Até que grau vocês consideram, ou seja, até que grau atinge pais, tios, tias, padrinho, madrinho, até onde vocês consideram? Pela experiência pessoal até, tá? Às vezes houve mais a madrinha ou o padrinho do que o pai. Ah, sim. Então, tipo assim, existe uma participação extremamente importante da família. Então, esse grupo familiar é importante na vida da criança. Algumas crianças têm privação desse grupo? Tem. Mas nós vamos abandoná-las? Também não. Nós temos outros tipos de suporte para garantir que essa criança também consiga progredir e se sentir assistida. Então, eu acho que o trabalho colaborativo aí da sociedade como um todo, viu? E a sociedade como um todo mesmo. E aí entra poder público, entra Ministério Público, entra Conselho Tutelar, entra polícia, entra todo mundo. Porque se nós exercermos os nossos papéis para garantir o direito de acesso, nós já estamos contribuindo para que os problemas sociais diminuam. Então, precisa que cada um faça o seu dever, faça o seu papel. A família faça o seu, a escola faça o seu e cada um siga fazendo o seu papel. E a importância, Eduardo, da participação dos pais ou responsáveis, tutor, tutora, padrinho, padrinha, a importância da participação deles no acompanhamento também da criança, do adolescente na escola. É extremamente importante, há estudos que comprovam isso, tá? Que crianças que têm pai, que atende, ou que acompanha o desenvolvimento escolar, ou que acompanha a escola, sim, essas crianças aprendem mais. Aprendem mais, né? Sim. Elas se sentem mais assim, vamos dizer assim, mais amparadas, mais motivadas, né? Eu sinto assim, elas se sentem mais protegidas, vendo às vezes o pai por perto. Eu lembro, né, assim, aconteceu com as minhas filhas, até eu iniciar, né, os primeiros dias de escola, o pai teve que ir junto, eu tive que ir junto na escola e ficar junto, porque assim elas se sentiam protegidas, né, o pai está por perto. Então, assim, eu acho que realmente concordo, isso é extremamente importante, os pais ou responsáveis acompanharam, né, Eduardo? E as reuniões que acontecem, tudo, como é que está a participação? Nós temos tido um aumento da participação de pais em reuniões nos espaços escolares, o que é positivo. Mas isso não tem deixado de que ele não olhe para a criança em termos de frequência. Sim. Olha que engraçado, aumentou a participação do pai, mas esse incentivo para que a criança esteja parece que diminuiu, né, ao que tudo indica no nosso monitoramento. E a que se atribui isso, Alemão? Eu acho que é realmente, tipo assim, uma não atenção, tá? Porque tá tão corrida a rotina que ele não percebe que naquele mês o filho faltou 2 ou 3 vezes. E 2 ou 3 dias importa, tá? Porque dos 200 dias letivos, ele perdeu 3 aí já de coisas que são importantes para ele progredir. Sim. E nós estamos numa rotina cadenciada, né? Que vai sistemicamente apresentando para ele progressivamente conteúdos que, se ele perder um dia, ele sente o quê? Falta. Se ele sente falta, ele vai perceber que ele não conseguiu progredir como os demais colegas da turma. Isso acaba desmotivando ele. Sim. Então, uma falta chama outra. Por isso que é importante manter a frequência. E se está doente,
Nós entendemos, existe um atestado médico, a gente vai criar um suporte para que essa criança seja recuperada aí e tenha aí uma progressão minimamente adequada dentro do que se espera para aquela etapa de aprendizado. Muito bem. Secretário Eduardo Ferreira, deixo o microfone à sua disposição, caso queira comentar algo mais que de repente não perguntei, fique à vontade. Alemão, é sempre um prazer imenso conversar contigo, tá? Igualmente. Você tangenciou aí pontos que são extremamente importantes para nós, enquanto Secretaria de Educação. Colocar à disposição a própria secretaria, sou uma pessoa extremamente acessível, tá? E você pai, você mãe, se está tendo dificuldade para conseguir com que seu filho acesse a unidade escolar por diversos fatores e a gente puder ajudar, você pode ter certeza que o que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer, mesmo que a gente precise mobilizar outras secretarias, nós temos aí acesso aos outros secretários, às vezes uma assistência social, às vezes uma secretaria de esporte, porque você precisa aí que o seu filho acesse uma oficina de esportes para que ele tenha uma ocupação no contraturno, entre outras coisas. Nós estamos aí para isso, viu? Vamos embora ser parceiro, e o convite que eu deixo aqui mais uma vez vamos levar todas essas crianças para a escola, porque lugar de criança é na escola. Esse espaço é importantíssimo para ele agora e no futuro. Maravilha, maravilha, linda mensagem, agradeço imensamente por estar aqui com a gente, sempre estamos à disposição, sempre que precisar a gente está aqui à disposição para levar as informações, trocar ideias, fazer esse debate, abrir espaço para a população também fazer perguntas, isso é importante. De repente o pai, a mãe está em casa aí ouvindo, está com alguma dúvida, também pode participar. Essa interatividade, ela é salutar, ela é importante. O secretário de Educação, ele está aqui, em outras oportunidades estará novamente, e tirar dúvidas. Muitas vezes os pais às vezes ficam em casa, mas por quê? Porque se questionando, né? Ou, às vezes até reclamam de algumas coisas, mas por falta de um diálogo, né, Eduardo? Buscar um maior conhecimento. E a gente acredita que esse pessoal aqui, a nossa equipe da Secretaria de Educação, os professores, professoras, todo esse time estão fazendo um grande trabalho aqui no nosso município. O resultado disso, a prova disso é que temos aí alunos que estão já alcançando notas altíssimas nos vestibulares, né, Eduardo? Então temos aí já o testemunho de alunos que já estão formados, pessoas que já se formaram aqui em Canarana, já estão atuando como médico, como professores, professoras, outras profissões, advogados, né? Canarana está aí com 52 anos, mas são 48 anos de emancipação. O município já preparou profissionais, né, Eduardo, ao longo de toda essa caminhada. Com toda certeza, Alemão. Eu tô em Canarana desde 88. Nossa. Então, tipo assim, cheguei aqui aos 10 anos de idade, não tinha um palmo de asfalto. Se profissionalizou aqui também? Também. Eu sou daqui, né? Sim. Como se diz, a maior parte da minha vida passei aqui. É então, quase pioneiro, né? Pode-se dizer que sim, hoje estou quase mesmo, né? Sim. E eu vi o trabalho que foi feito pelos pioneiros, inclusive, sim, em trazer para nós condições. Naquela época, a única escola que existia no município era a 31 de março, eu estudei na 31 de março, e nós tínhamos um time de professores fantásticos, que contribuíram sobremaneira para que eu esteja aqui hoje. Ótimo. Mas para mim estar aqui hoje, eu tinha que acessar essa escola, e a minha família, minha mãe, meus pais, sempre me deram essa possibilidade, me incentivaram a estar na escola. E é isso que a gente está pedindo para as famílias hoje, que incentivem os filhos a estarem nesses espaços, que isso é importante para eles no futuro, que por mais que eles não entendam que hoje que hoje seja importante, no futuro ele vai compreender. E mais uma reflexão, viu, Alemão? Sim. O trabalho cognitivo, o ato de pensar, exige tanto esforço quanto queima energia, uma atividade física. Então, quando a pessoa não exercita isso, ela não cria aquela resiliência para seguir fazendo atividades cada vez mais complexas, digamos assim. E se você não tem esse esforço ou cria essa força muscular, você não consegue fazer atividades que são mais intensas. Verdade. E isso é normal. Então, precisamos ter o hábito e criar o hábito de pensar. E tem estudos já comprovados, gente, tela, tá? TV, celular, tudo isso te priva
desse desenvolvimento cognitivo. Então, mesmo você, pai, o tempo de tela seu tem que ser monitorado. O tempo que passa-se em redes sociais tem que ser monitorado. Porque se você não monitorar qual a mensagem que passa para o filho? Se você faz mau uso de tecnologia, qual a mensagem que passa para o filho? Então existe uma série de coisas que nós precisamos nos apoiar para a gente seguir aí avançando e evoluindo enquanto ser humano, enquanto cidadão. Maravilha, prova disso até que tem pessoas de idade, né, Eduardo, ainda buscando se alfabetizar, né? A importância que você tocou, um assunto bastante interessante, é de que até a gente vê os idosos que quando jogam baralho, estão exercitando a mente também, né? Com toda certeza. E tipo assim, é um ato de pensar, é um ato de interagir, Isso. é um ato de criar soluções, porque às vezes sai do jogo uma carta que você precisava, então você precisa pensar estratégia para acessar essa carta. Isso. Então você precisa contar. Então isso é um exercício extremamente importante e saudável, né, Alemão? Além de ser prazeroso. Prazeroso. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela presença, foi muito importante essas suas colocações e que esse trabalho realmente que vocês estão fazendo surta os melhores resultados possíveis. Muito obrigado, parabéns à Secretaria de Educação, parabéns ao Prefeito Municipal, o Wilson, a Madelaine, a Vice e a todos vocês que estão empenhados, dando o melhor de si para que nós tenhamos cada vez mais uma educação de qualidade. Com toda certeza, Alemão, esse é uma visão do nosso prefeito e nossa vice-prefeita. O prefeito tem como lema, né, cuidando de nossa gente. Eu acho que esse nós estamos fazendo. Um lindo lema, né? Sim, com toda certeza. E o ato de cuidar é um ato belíssimo, né? E o que a gente está pedindo para você, família, é que cuide do seu filho. E nos ajude a cuidar também, cada um no seu quadrado, como se diz, mas tendo aí as interações entre as nossas ações de maneira positiva. Obrigadão, viu, Alemão? Mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua presença também.